Olá, Entre Família está no ar. Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu programa mais lindo da tarde brasileira. Tá começando e ao meu lado, como sempre, Cris Magalhães. Boa tarde, Suzane. Boa Estendendo tarde. a você de casa também, é sempre um prazer ter um cantinho na sua sala, aí na sua cozinha, no seu smartphone. Para alguns países também, né? Uma ótima noite para você que nos acompanha na reprise. Não tem reprise, né? A reprise é feita no NT Play. Não, olha só, eu tenho que mandar um abraço, dois abraços muito especiais. Porque ao longo dessa nossa jornada aí nesses últimos tempos, tem descoberto muita gente que assiste a gente e não perde por nada. Duas telespectadoras que está sempre assistindo conectadinha e quando perdem vão no NT Play para poder assistir. É a Ivana, ela que é a esposa de um dos nossos pastores aqui, e a Nayara Quadros, que está sempre conectadinha. Então, legal. Ivana, um beijo para você que sempre acompanha. Nayara, outro beijo para você. Elas me disseram que ama esses conhecimentos que são ensinados aqui no Entre Família. Bom demais. Falando em conhecimentos, segura o tema de hoje porque é dourado e você merece o melhor. Que tema é esse, dourado? Como é que funciona? O que é? É agosto dourado? Agosto dourado. Hoje vamos falar sobre a amamentação, Cris. Esse mês, né, foi escolhido para justamente dar esse incentivo, né, ao aleitamento materno. E dourado porque lembra a questão do ouro. E o leite materno é o melhor alimento do mundo, né? E por isso a questão do ouro e agosto dourado. E a gente vai falar sobre isso hoje. Temos uma consultora de amamentação aqui para entender a importância do aleitamento materno, né? Como é difícil esse processo, se tem um caminho mais fácil para passar, sem dor, ou se não é isso mesmo, vai doer no começo. Então, para você que é mamãe aí de primeira viagem ou que está gravidinha, vai ter bebê daqui a pouco, eu indico você assistir o Entre Família de hoje. Tá aí, hein? Tema forte, né? Esse tema, né, ficou ainda mais dourado na década de 90 ali, né, pela Organização Mundial da Saúde com a Unicef. E eles queriam valorizar esse conceito levando informação, porque tem muita gente que não sabe o poder que tem esse leite dessa mamãe, né? E a gente tem algumas crenças limitantes. Olha, esse teu leite é fraco, não sei o quê. E aí, claro que a gente tem pessoas querendo ajudar, mas quando você leva uma desinformação, você piora algumas coisas. E a gente vai ver o que é mito e verdade nessa questão. E você lembra de uma época que era chique amamentar na mamadeira? Sim. E virou meio uma modinha assim, então as mães logo passavam para mamadeira, porque eu não sei, a gente pode até perguntar para nossa consultora, não sei se esse conhecimento, né, era pouco difundido, mas houve uma época em que era mais elegante, digamos assim, você amamentar na mamadeira do que tirar o seio ali e colocar, né, para amamentar a criança, aquela história toda. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre a importância disso e como as mamães podem passar por esse processo de uma maneira mais informada, né? Legal, então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Se a filha está nesse período, se você quiser compartilhar uma experiência sua, isso é muito legal, a troca de informações, porque a nossa sala é sua, tá? A gente vai ter um WhatsApp e se você quer perguntar alguma questão ou tem alguma coisinha para resolver. Agora é o seguinte, calma, tem muita gente que fala assim, ó, pega a informação aqui, vai pro grupo da família, tá aqui, a doutora disse, a experiência, calma, você vai ter que levar com amor, compartilha, coloca o grupo lá, mas leva com carinho, porque a verdade ela tem que ser embalada com amor, senão ela corta também. Então, um breve intervalo e a gente volta já já, o programa hoje está dourado, porque você é especial também. Estamos de volta e promessa é dívida. Agora é sua voz e vez aqui no nosso Entre Família, programa falando sobre amamentação e a gente gostaria de saber sobre a sua experiência. Olha, Cris, comigo foi assim, o primeiro mês, tinha aquela questão da esponjinha, que você já aprendeu que é aquela esponjinha aqui no programa, depois, bom, enfim, vamos retomar, porque aprendi muito, eu acho que é o quarto programa que a gente faz de amamentação, então, tô expert em amamentação. É mesmo? Gente, podia ter aqui um boneco pra gente fazer a demonstração pra ver se você ia acertar. Não, esse negócio de demonstração já tem um trauma, a Patrícia sabe por quê, né? Tem a ver com essa TV aqui, vou deixar essa piada interna para não colocar aqui. Depois quero saber o que é depois isso a gente aí. conta para você. Tá bom, então depois conta. É o seguinte, então chega junto com a gente no Entre Família de hoje, participa aqui. Você já colocou o telefone? Não, o WhatsApp pode mandar. Nosso WhatsApp DDD é o 12 98315 0249. Se você está chegando hoje aqui no Entre Família, eu já super indico você salvar nos seus contatos, já coloca lá Entre Família, porque todos os dias a gente tem uma pergunta para você participar e você que está chegando agora, você já chega e não sai não. Já chega, já fica junto. DDD 12 98315 0249. Você tem alguma dúvida sobre a amamentação? E outra, conta pra gente como foi a sua experiência ao amamentar. A gente quer saber, tá bom? Bora para a nossa Sala da Verdade, Suzane, Bora. a nossa especialista está aqui, ela que já participou aqui na casa do Vídeo de Saúde, participou com a gente também com o esposo
no Skype, mas agora Tá presencialmente. É a nossa primeira vez e ela veio aqui justamente para quebrar esses mitos, para falar da tal esponjinha que tem que passar no bico, se é que é mito, é verdade, é coisa da avó, ou a avó teve razão, enfim. Não, e é o seguinte, a gente sempre fala do parto, né? E é uma preocupação mesmo, só que tem ficado assim cada vez mais claro a importância desse tipo de profissional que é a consultora de amamentação. Porque depois do parto vem esse outro longo processo. Vou apresentar para vocês a Carolina Garoni. Ela é consultora de amamentação, ela também é enfermeira neonatal, ela dá cursos para gestantes, faz consultas também sobre amamentação, dá orientações sobre cuidados com o bebê. Logo que o bebê chega ali, a gente às vezes não sabe muito o que fazer, né? E tem atendimentos aí também para pré-parto e o pós-parto. Tá aqui com a gente. Carol, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Carol, o Cris falou aí sobre o agosto dourado, né? E a importância de... Até várias amigas já colocaram fotinhas nessa fase da vida, amamentando, né? Colocou aí nas redes sociais. Qual a importância do agosto dourado? Como que iniciou esse processo? Como que vocês na sua área de amamentação, na área da saúde, enxergam a importância desse mês? Desde 1992, mais ou menos, tem esse movimento da OMS e da Unicef, né, para trazer à tona a importância sobre a amamentação. Então, profissionais da saúde do mundo inteiro, veículos de informação, estão falando sobre a amamentação durante este mês de agosto, que foi o mês escolhido para promover a amamentação. Esse ano o tema é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Então, a importância que tem, né, a transmissão de informações corretas, né, e adequadas para esse processo, porque, como vocês falaram, sempre tem alguém para dar algum palpite, falar, trazer alguma experiência, só que aí vem recheado de experiências pessoais, né? Então, quando a gente tem a ajuda de um profissional que atua nisso, que trabalha com isso, a gente consegue seguir um caminho menos dolorido. Carol, vamos fazer um desenho. Eu acho muito bacana a gente ter o sonho. Eu acho que a mulher tem o privilégio da gestação, né? A amamentação é algo que deve ser fantástico, né? A gente que acompanha de fora meio que vendo o milagre da vida, né? Com minha esposa foi assim. Agora a gente sabe que os primeiros meses, os primeiros dias, né, ali desse contato, essa adaptação que tem natural, mas ele para algumas mulheres ele é bem difícil, né? Eu acho que compreender esse processo faz com que o psicológico ajude. Não que vai ter menos dor, né? Eu acho que estar preparado, sabendo de que podem ter esses quesitos, por que justamente algumas mulheres, nesses primeiros dias, ou quase todas, têm essa questão da dor envolvida? É um processo necessário? Como é que funciona? Na verdade, a amamentação é um processo ali que vai se estabelecer entre duas partes. Então, por mais que a mulher se prepare, receba informações e tente fazer fisicamente algumas coisas que ainda recomendam, mas que hoje a gente já sabe que não fazem tanta diferença assim. A gente tem uma outra parte que só vai chegar quando o bebê chegar, né? Então eu falo para as minhas gestantes, a gente tem que esperar a boca chegar. Porque às vezes aquele peito com aquela boca não combinam muito bem e a gente precisa fazer alguns ajustes ali para aquela dupla. Então, nesse começo, os primeiros 10, 15 dias, é normal que mãe e bebê estejam ali se conhecendo, né? E tentando achar um jeito de estabelecer essa relação, porque amamentar é muito mais do que nutrir, né? A amamentação é uma relação entre mãe e filho, um bebê que não fala, uma mãe que não entende o que aquele bebê está pedindo, e então, devagarzinho, mamada a mamada, as coisas vão se ajeitando. E a dor, ela pode fazer parte, sim, do começo, né? A gente tem uma questão anatômica, que a região da areola da mama da mulher está ganhando uma flexibilidade por receber aquele estímulo da boca do bebê. As mamadas, muitas vezes, são a cada hora, a cada 2 horas. Então, é um estresse para aquela região do corpo que nunca recebeu um estresse assim. E existem questões do manejo, do posicionamento do bebê, da pega do bebê, da posição que a mãe está, e que podem agravar essas condições dolorosas. Agora, Carol, eu sei que tem mulheres, né, talvez até é menos comum, de que elas passam assim muito bem mesmo, assim, sem dores mesmo. Mas eu sempre vejo que a dor ela é um processo inevitável, em maior ou menor grau. Pergunto para você, quando essa dor se torna uma preocupação? Quando que eu devo me preocupar de que aquela dor ela está além do comum? Porque a dor também ela é relativa, né? Tem gente que suporta mais. O Cris viu falando aqui no programa que ele acostumou, né, a sentir tantas dores aí com a fibromialgia. Então, ele vai sentir provavelmente muito diferente do que eu
sinto. Então, para ele pode ser que seria, né? Se você pudesse amamentar, menos agravante. Mas como que essa mãe pode olhar para aquela dor e pensar, bom, aqui tem alguma coisa errada? Quando a gente olha para essa mãe, a gente precisa olhar para questões também de antes da gestação. Então, cirurgias mamilares, experiências pessoais dessa mãe podem trazer mais ou menos sensibilidade ali para aquela região, tá? Mas para o início da amamentação, os primeiros 10, 15 dias, pode ter alguma sensibilidade que precisa ser só no começo da mamada. Então, o bebê iniciou a mamada, tem aquela sensibilidade, mas com o passar dos minutos, aquela sensibilidade foi passando, foi diminuindo, né? Então, não pode ser uma dor que dura a mamada inteira e não pode estar acompanhada de lesão. Então, um mamilo fissurado, um mamilo machucado, um mamilo que fez bolha, um mamilo que está saindo sangue, nunca é normal. Tá? Então, uma dor acompanhada de qualquer outro sinal, né, nunca é normal, precisa procurar ajuda de imediato, ou uma dor que persiste a mamada toda, ou uma dor por muitos dias, depois de 10, 15 dias, sigo com dor, vale a pena avaliar para ver se tem algum ajuste para fazer. É muito legal saber desses processos, porque a mãe já sabe até um protocolo. Olha o quanto a informação é importante para que você não sofra além do possível, porque existe um protocolo, porque todo mundo fala que dói, aí a gente que é mãe de primeira viagem pensa, é a dor normal. E aí, o que é normal, né? E outra, sabendo que cada um tem um estilo de pele e tal. E essa avaliação, ter uma profissional é fantástico. Agora, outra coisa também que se fala muito nos corredores da amamentação, né? Aí tem várias gerações envolvidas, existem verdades, mas existem também crenças limitantes. As fases do leite, né? Porque tem gente que fala assim, não, se o teu leite está daquela cor, se ele é um pouquinho branquinho, a gente tem a ideia de que... O leite fraco. Compara com o leite animal, né? Que tem outra cor, e aí você não tem como comparar uma coisa ou outra, vai vir uma crença limitante. As fases do leite materno e essa teoria de que você está com leite fraco porque ele está mais aguadinho, enfim, são coisas que a gente repete aqui no programa, mas vale a pena, Carol, falar. É legal. A gente fala que o leite materno é vivo, né? Então, o leite materno, todo dia ele muda a sua composição. E de manhã ele tem uma composição, à tarde tem outra, à noite tem outra. Então, diferente de uma garrafa de leite, né, que tem aquele mesmo leite lá todo o tempo, o leite materno ele é vivo, muda a sua composição de acordo com a idade da criança, de acordo com o estado de saúde da criança. Né? A gente tem receptores na região da mama que vão perceber através da saliva da criança se essa criança está doente, se essa criança tomou vacina. E isso vai mudar toda a composição do leite. Uau. Essa questão, né, das fases do leite materno durante a mamada, antigamente a gente acreditava que o leite do início da mamada era um leite cheio de água, que matava a sede do bebê, e que a criança precisava mamar um determinado tempo no peito, para que chegasse até a gordura. Né? Então, isso é uma... Não é algo errado, mas é algo que a gente atualizou, é um conceito que foi atualizado, tá? Hoje a gente já sabe que o leite materno varia sua composição ao longo da mamada pela quantidade de água, de proteína, de gordura. Não tem a ver com o tempo de mamada, mas sim com a qualidade da sucção do bebê, que vai desencadear a liberação de um hormônio que se chama ocitocina. Então, quando o bebê está mamando de uma forma correta, nosso corpo reconhece isso, produz um hormônio que se chama ocitocina, que vai fazer uma contração da mama, vai liberar o leite do peito, junto com esse leite vai fazer uma implosão de células de gordura ali da mama e vai levar a gordura ali junto com o leite. Não, meus olhos chegam a tão marejados. Gente, Posso coisa mandar um recado? perfeita de Mas Deus. É uma coisa assim, ó, com todo respeito a você que está em casa, dessa teoria, né, que do nada se fez tudo, né? Que o caos organizou o mundo. Meu querido, com todo respeito, tem que ter muita fé para acreditar nisso. Porque olha só, isso é um desenho de um Deus maravilhoso, de um Deus fantástico. É uma máquina que tem que ter um criador. Me desculpem, me perdoem. Eu acho que tem que ter muito mais fé para você acreditar que do nada você fez tudo. Porque existe um desenho. E você, mulher, é privilegiada com esse mecanismo feito, olha, milímetro por milímetro por Deus. Então, parabéns, assim, por ouvindo de uma profissional esses detalhes. É emocionante ouvir ela falando, de encher o coração. Imagina vocês que participaram desse conceito de amamentar, né? E a Carol trouxe uma coisa aqui que eu achei fantástica. É claro que meu filho está bem hoje, 3 anos e meio, tá aí, livre, leve, solto, saudável. Mas na época, eu sempre fiquei assim, gente, ele mamava muito rápido. E as minhas amigas sempre estavam ali 40 minutos. Mas ele chegava e era um processo bem rápido. Eu nunca fiquei cronometrando, mas sei lá, uns 15 minutos eu acho que ele já mamava e já ficava satisfeito. E aí você falando sobre essa questão da anatomia, de liberar, que não sei o que e tal.
como para mim sempre foi um processo prazeroso e eu gostava de tudo isso que envolve a amamentação, acho que agora faz sentido, né? Dele rápido, ele conseguiu de alguma forma também, a gente conseguiu se conectar de alguma forma que deu certo, né? Na época, não conhecia muito sobre consultoria de amamentação, mas de alguma forma a gente se acertou ali em casa e deu muito certo. A minha dúvida é a seguinte que eu vou colocar para você, porque essa tem profissionais que dizem uma coisa, profissionais que dizem outras coisas e profissionais da saúde. Toda mulher que parir um filho, ela vai amamentar biologicamente? Isso vai acontecer? Porque algumas mães, elas tentam de tudo, consultora, às vezes contrata até fonoaudióloga, né, para ver a questão da sucção da criança e não dá certo. Existe alguma coisa que está errado? Porque uma vez um profissional me disse, olha, toda mulher, ela tem condição de amamentar o filho. O que pode dar errado é alguma coisa ali no processo. Sim, toda mulher pode amamentar. Só que é um processo que envolve muitas variáveis. E quando a gente está falando de pessoas, é difícil controlar, né, tudo isso. Então, os limites, por exemplo, falando em dor, que é uma das principais causas de desmame, o meu limite pode ser um, o seu limite pode ser outro, né? Então, até onde eu vou tentar, né? Porque às vezes, mesmo a gente identificando o problema de amamentação, não é num passe de mágica que a gente resolve. Às vezes a gente precisa de um tempo para resolver aquele problema, reabilitar aquele bebê, fazer os ajustes ali na amamentação. E às vezes aquela mulher chegou no limite dela, né? E tá tudo bem. Eu falo para as pacientes que não existe o desistir de amamentar. Existe o amamentar pelo tempo que eu consegui, pelo tempo que me foi possível naquele momento, com os recursos que eu tinha. Então, sim, biologicamente falando, toda mulher pode amamentar. A gente tem uma pequena porcentagem da população, coisa de 3%, que tem o que a gente chama de hipoplasia da glândula mamária. E aí, de fato, é uma alteração anatômica da mama, uma alteração anatômica da glândula mamária, que vai ter uma produção de leite insuficiente, mas ela pode amamentar misto, usando o leite artificial também. Então, ela pode amamentar, tá? Todas as outras que falam que não tiveram leite ou que algo aconteceu, provavelmente teve algum fator externo que interferiu ali. E esse fator externo pode ser, inclusive, cheguei no meu limite e para mim deu por aqui. Então, é difícil dizer que todas vão amamentar, porque tem muitas variáveis envolvidas. Entendi. Mas sim, do ponto de vista do funcionamento da glândula, dos hormônios, toda mulher pode amamentar. Aquele hormônio que eu acabei de falar, né, que eu falei há pouco, que é a ocitocina, ele é o hormônio do amor, é o hormônio do bem-estar. Então, há também questões psicológicas que estão envolvidas. Se aquela mãe não está bem no pós-parto, talvez ela possa ter uma deficiência da produção de ocitocina, e isso vai interferir também na saída do leite. Então, é difícil dizer que sim, né? Mas ficou claro. Você colocou muito bem. Obrigada. A gente entendeu aqui. Vamos só fazer um pequeno intervalo, né, Cris? Vamos, que a gente tem que chamar. Bom, foi tão gostoso. A minha vontade é de assim, ó. Eu tenho que dar até um espaço pro Cris, senão eu fico querendo muito saber sobre esse assunto. O Entre Família vai fazer um breve intervalo. Na volta a gente continua discutindo. E na volta eu já trago aqui interação, que eu sei que está chegando. A nossa diretora diz que a sua participação já está lá, prontinha para ser colocada aqui dentro do Entre Família. Então não perde não, a gente volta já já. Estamos de volta! Esse agosto dourado é uma bênção, aprendendo ainda mais sobre amamentação. Eu sei que você está, olha, com aquela pergunta no coração apertada. Então, você na tela tem prioridade. A Carol, nossa especialista, está aqui para te ajudar. A gente também aqui quer saber um pouquinho mais sobre a sua experiência. Bora lá! Bora na tela a sua participação. Está chegando, será que é do norte e do sul? É a Virlene Lopes, ela fala de Guarulhos, aqui pertinho, São Paulo. Ela, Carol, fala o seguinte: minha bebê tem 7 dias. E eu tive diarreia ontem e hoje. Estou com bastante gases. Posso continuar amamentando? A condição, olha, muito legal. A mãe está com um certo quadro aí de quase que virose, 7 dias, né? parabéns. E 7 dias, né? Então, ela pensa no que, justamente na questão fisiológica dela, se ela consegue passar alguma coisa, se ela tiver um pouquinho, né? Baixou a imunidade. O leite também, ele passa esse contexto. Como é que funciona? Ela pode continuar amamentando, sim, não tem nenhum problema, tá?
provavelmente ela deve estar com algum quadro viral, né? Então a gente só reforça aquela recomendação de higienizar bem as mãos, né? Para não passar nada para o bebê, mas pelo leite não passa nada. Inclusive, a gente passa nossos anticorpos para o bebê quando a gente está com alguma coisa, né? Alguma manifestação. Então, ela pode continuar amamentando tranquila. E o leite materno vai ser sempre priorizado. Então, por mais que ela esteja perdendo nutrientes pelo quadro que ela está apresentando, o leite materno, né? O leite que ela produz sempre vai ser priorizado para passar os nutrientes para o bebê. Ela precisa se alimentar bem e se hidratar bem. Isso que eu ia te perguntar, como que ela pode se cuidar? Porque ela está debilitada, né? Eu imagino. Com o quadro clínico dela e 7 dias, né? Ainda tudo no começo, não dorme. Não dorme, não consegue descansar, né? Descansar sempre que possível, né? Líquido. Muito líquido, né? Lembrar que líquido não é só água, né? Líquido pode ser suco, sopa, vitamina, outras coisas que ela consiga aceitar, porque às vezes ela nem consegue aceitar, né? Alimentos e tal. Mas se alimentar bem, se hidratar bem para continuar aí cuidando desse bebê. E nesse gancho dessa pergunta, quando a gente se vacina, a gente também tranquilamente pode amamentar, né? Sim, também pode amamentar. Que é uma dúvida de muitas mães. A gente pode. Muito legal. Vamos a mais uma interação aqui na telinha? É a Cleusa. Estou gestante e tenho dúvidas. É que eu tenho cisto no seio esquerdo e às vezes fica dolorido. Gostaria de saber se tem algum problema quando eu for amamentar. Olha, o que ela primeiro precisa fazer é conversar com o mastologista que a acompanha, tá? Porque a depender do cisto, a gente precisa entender se vai ter alguma interferência na amamentação. A princípio, dependendo do tamanho do cisto, pode ser que na descida do leite, né, no que a gente chama de apojadura, que é quando a mama fica grande, tem bastante produção de leite, ela pode ter algum desconforto ali por uma questão de espaço físico mesmo, né, que a mama vai inchar, se o cisto for muito grande, pode incomodar ela ali. Mas, a princípio, a orientação seria conversar com o mastologista dela para ver se teria alguma interferência na amamentação, no processo da amamentação. Não na questão da qualidade do leite? Ah, não. Não, provavelmente não. Porque o leite materno ele é produzido através das proteínas que circulam no sangue da mulher. Então, não necessariamente alguma configuração da mama vai impactar na qualidade do leite. Tô cada vez mais fã. Meu Deus do céu, eu tinha que estar nesse programa. Cada vez mais fã. Mais fã desse negócio da amamentação, fantástico. Gente, que coisa impressionante, eu também. Vamos lá na tela agora a sua participação. Era, aproveitar, Carol, porque está chegando muita gente. Vamos tentar atender esse povo aqui, hein? Agora é Maria do Socorro. Socorro, Maria, vamos lá. O aleitamento materno é muito importante. Eu sei, Maria. A gente sabe, eu sei que você valoriza. Meu estresse fez com que o meu leite recolhesse. Olha a questão emocional que a Carol falou. O estado emocional bem equilibrado ajuda o aleitamento. Eu não tive o privilégio de amamentar os 6 meses, somente 3. Era o que mais sonhava, mas não consegui por causa do meu emocional. A amamentação é algo de Deus. Sou técnica e estudei isso. O aleitamento tem tudo a ver. Entre mãe e filho, cria vínculos muito importantes. Olha o que a Maria fala, né? Ela inclusive, eu acho que ela buscou entender, porque a mulher pode ter até uma cobrança, né? E essas crenças limitantes, essas pessoas querendo ajudar, vêm daquele ciclo. Ah, você não fez isso. E, querendo ou não, o meio, né? Às vezes, ele é muito cruel com a mãe que amamenta, porque existem padrões, comparações. E se a pessoa tem algo emocional, Carol, isso vira um quadro que piora, né? Então, eu acho que as pessoas que estão em volta têm que se vestir da verdade, do conhecimento, porque ela teve que buscar isso para poder até ressignificar, você viu, né? Mas nesse caso, qual seria a saída do... A gente tem 2 hormônios que estão atuando diretamente na amamentação, né? A prolactina, que vai controlar a quantidade de leite produzido, o volume de leite, e a ocitocina, que é o hormônio que vai empurrar o leite para fora do peito. E a ocitocina é o hormônio do bem-estar, é o hormônio do amor. Então, realmente, alguma situação de estresse, onde a gente tem os hormônios do estresse, cortisol e adrenalina, em níveis muito altos, a gente não consegue fazer com que a ocitocina atue. É um mecanismo chave-fechadura, como se o cortisol e a adrenalina usassem a mesma fechadura que a ocitocina usa. Então, quando a gente libera a ocitocina fica lá circulando no sangue e não encontra o lugar para se conectar, para poder fazer a ação da ocitocina. Então, não é que o estresse seca o leite no sentido de diminuir a produção, mas o estresse atrapalha na saída do leite e isso impacta diretamente na amamentação mesmo. Se tiver alguma mãe assistindo a gente, está passando por esse processo, a sua indicação para ela
lidar com esse estresse ou tratar de alguma forma seria procurar algum especialista da área da saúde emocional? Pegando uma carona, assim? eu acho que em muitos momentos é uma rede multidisciplinar, né? Sim, com certeza. A gente precisa olhar para tudo que está em volta dessa mulher, até se ela está conseguindo tomar banho, comer, se alimentar, que a gente sabe que o pós-parto é um período muito difícil nesse sentido, e quando essa mulher não está conseguindo olhar para as próprias necessidades, pode ser muito difícil olhar para as necessidades da criança, né? Então, olhar se essa mulher está tendo apoio para se cuidar, para poder cuidar do outro. Entender que não é possível a gente se anestesiar, né? Vou amamentar 2 anos, vou ficar 2 anos sem passar nenhum estresse. Isso não existe, não é possível, né? Eventualmente a gente vai ter situações de estresse, mas conhecendo esse mecanismo, entendendo isso, tentar encontrar situações que te tragam bem-estar. Então, tentar ter um banho mais demorado, ou sair para tomar um café com alguma amiga, encontrar dentro da tua dinâmica o que te traz vida. Eu falo, o que te nutre, para você poder nutrir a criança, né? E isso varia, para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, mas olhar o que me faz me sentir bem, para que então eu consiga me sentir melhor para cuidar do outro. É isso aí. Quando a gente está bem, a gente transborda, né? Vamos a mais uma interação aqui nessa tarde, hoje falando sobre amamentação, sobre agosto dourado. A gente tem interação que já está prontinha, mas antes a gente tem que chamar um VT muito legal, né, Cris? Verdade, porque eu acho o seguinte, amamentar, Suzane, é uma bênção. Agora, você sabia que a gente pode estender essa bênção para outras pessoas? A nossa repórter, Mara Fernandes, ela foi falar com uma mãe que justamente ajuda muitas outras mães e outros bebês. A extensão da bênção, você confere aqui no Entre Família. Pode rodar. Imagina só poder gerar uma vida, alimentá-la exclusivamente por alguns meses e ainda poder ajudar a salvar a vida de outros bebês recém-nascidos. A Karina teve esse privilégio. Meu nome é Karina, eu sou mãe da Lívia. A Lívia, ela vai fazer 4 meses daqui a uns dias e ela é uma menina muito querida, muito pesadinha também. A amamentação sempre foi um sonho para mim, né? Eu sempre quis muito amamentar, né? Desde da gravidez, assim, eu pensava, nossa, tomara que dê certo. Essa parte que dizem que é tão difícil, né? Então, desde a gravidez eu lembro de orar bastante, né? Pedir a Deus que desse tudo certo, né? E que eu pudesse também me preparar para, né, quando chegasse a hora. Foi uma surpresa, na verdade, quando a Lívia nasceu, que eu não tive problema nenhum na amamentação. Só que eu sei que esse é a realidade de poucas pessoas. Eu tive ali algumas dificuldades, né, que até foram meio misteriosas, assim, a gente não conseguia descobrir muito o que era. Mas a Lívia sempre mamou bem, ela sempre conseguiu pegar bem o peito, né, sempre tive bastante leite. Então eu não tive problemas assim tão sérios como a gente escuta muito, né, assim, por aí. Foi também uma surpresa ter bastante leite, né? Eu não sabia, não tinha noção de quanto que ia ter e tudo mais, né? E eu tenho uma consultora de amamentação e ela comentava comigo sobre, né, a possibilidade de doar leite, né? Porque tinha bastante. E a pediatra da Lívia também comentou. Só que eu tinha muito medo de que faltasse leite para a Lívia. Então eu nunca fui atrás. Numa nova consulta pediatra, eu falei para ela que eu estava jogando muito leite fora, todos os dias. E ela, por coincidência, ela trabalha na UTI neonatal em São José e ela comentou sobre o banco de leite novamente e falou, Karina, você pode doar leite, né? Não vai faltar para a Lívia e quanto mais você tira, mais leite você vai ter. E aí então que eu comecei a ir atrás de informações. Quando a mãe ela produz o leite, né, em excedência, que é o que a gente fala, né, que além das necessidades do bebê, ela precisa esvaziar a mama, porque esse leite, quando ele fica preso, né, na mama da mãe, ela pode levar a outras complicações, que é um engorditamento mamário, a mastite, e são complicações dolorosas que podem dificultar a amamentação, porque fica uma pega dolorida, a mãe sente dor, então tudo isso pode interromper a amamentação, né, e ficar a amamentação precoce aí, e não ir até os 6 meses exclusivo e 2 anos ou mais com uma alimentação complementar, que é o recomendado pelo Ministério da Saúde. E para evitar o desperdício de leite e que complicações como essa viessem a acontecer, a Karina decidiu ir atrás de informações sobre esse assunto. Eu liguei, né, no banco de leite e aí então eu recebi as informações de como que ia funcionar.
Na gravidez já, eu comprei uma extratora de leite, né? Porque eu tinha visto que era importante ter, justamente para não empedrar, né? E até para fazer uma reserva de leite caso a Lívia precisasse, né? Eu viesse às vezes a não estar em casa e aí tivesse que dar na mamadeira. Então eu já tinha comprado essa extratora de leite. Então era um instrumento que eu ia precisar. Quem vai doar leite precisa ter uma extratora, pode ser manual, pode ser essa elétrica, né? Quando eu liguei lá na maternidade, eles perguntaram como que ia ser essa extração, se ia ser manual ou né, a bomba elétrica. Fizeram um cadastro, né, comigo e aí explicaram que eles viriam até em casa toda semana para retirar o leite que eu havia extraído. Eles trazem o vidro higienizado já, tudo certinho, com ali a máscara, né, para você usar na hora da extração. E aí me deu as orientações como que deveria ser feita a higienização. E esse leite então deveria ser congelado até eles virem buscar. Então eles vêm na porta de casa buscar toda semana. Eu não precisaria me deslocar até a maternidade, o que para mim era ótimo, né, por conta de estar com a nenê, eu não conseguia sair de casa com frequência. É muito fácil. E eu imaginei que era algo muito difícil. Toda mãe que esteja amamentando e satisfazendo todas as idades do bebê. E essas são as mães que podem doar. Seu bebê está ganhando peso, se desenvolvendo saudavelmente, você continua com uma produção de leite excedente. Não pode fumar, não pode fazer uso, né, de drogas, nem bebida alcoólica. E tem algumas medicações que interferem, mas tudo isso é analisado aqui no banco de leite quando a gente faz o cadastro da doadora. O leite que a Karina doou nessa semana vai passar pelo controle de qualidade, que inclui a pasteurização. Após essas etapas, ele fica assim e vai servir de alimento para bebês que estão internados na UTI neonatal. 1 litro de leite desse aqui pode alimentar até 10 recém-nascidos. São prematuros, de baixo peso, que têm alguma doença gastrointestinal, que fazem uso de sonda, né, que estão impossibilitados de ir para seio materno e receber o leite da sua mãe. A gente acha que tem que ter muito leite sobrando para doar, e na verdade não. Né? A gente não precisa ter muito leite. Eu consigo, graças a Deus, doar bastante leite toda semana e não falta para ela. Não são todas as mamães que têm bastante leite assim, para doar, mas o pouco que se doa, 200, 300, 400 ml, assim, né? Quanto tiver para doar por semana ou por mês até, já é muito. E eu acredito que por falta de informação, muitas não doam e muito leite vai fora. Cada mamãe que amamenta conseguisse doar um pouquinho por semana, isso iria fazer muita diferença, né? Os estoques aí do banco de leite estariam lotados. O olho da Karina brilhava ao falar sobre esse assunto, pois para ela, esse é um ato divino. Eu acho que é muito assim, muito de Deus, né? Eu conseguir amamentar a Lívia e ainda conseguir ajudar outras crianças. Nunca imaginei, porque eu orava e pedia a Deus que ajudasse na amamentação, que eu sabia que era um processo difícil, mas eu pensava nela. E eu nunca imaginei que eu ia conseguir ajudar outras crianças também. Infelizmente eu não vou conhecer, né, essas crianças, mas é muito bom assim saber que tem várias que estão se salvando, né, por conta do leite que a gente doa, né, outras mamães também que doam leite, né. Doar leite ajuda tanto as crianças que vão receber quanto a própria mãe. Todo mundo sai ganhando. Que legal, hein, Karina? Esse sonho seu transbordou e agora tá ajudando outras crianças, né? Não só a Lívia, tá amamentando, crescendo fortinha, gostosinha. Não, tá, deu vontade de apertar aquela bochecha ali, ó. Deu vontade de sentir cheirinho de neném em casa, né? Aquele quartinho decorado, vai para aquele quarto, aquele cheirinho das almofadas, o talquinho, o cheirinho do talquinho. Tem até o cheirinho daquela toalhinha que limpa, lenço umedecido, tudo ali tudo é gostosinho, tudo é legal, né? Cristiano vai ter que ser pai com agora dessa, senão não vou aguentar aqui esse homem chorando por um filho. Aí, vai dar tudo certo. Muito legal essa ideia, né, de doação de leite. Espero que quem sabe que está assistindo a gente agora tenha desmistificado algumas coisas e você possa ser uma doadora. Vamos chamar mais gente nessa conversa aqui, interação que está chegando de casa? Pode colocar na nossa telinha, diretora querida. É a Rose. Oi, Rose, boa tarde. Foi o melhor momento da minha vida amamentar minha filha, Ana Liz. Eu entendo você, Rose, eu sei. Foi uma fase delícia também. Tem mais interação aí? Lê pra mim, Cris. É a Kelly. E aí, Kelly, como é que tá? Ela fala o seguinte, ó.
Eu amamentei a minha filha até 3 anos e 4 meses, Uau. olha só. Uau. Foi um período maravilhoso, com altos e baixos. Legal que ela também não só romantizou, né? Mas ao mesmo tempo ela fala com altos e baixos, foi maravilhoso. Eu sempre quis amamentar até os 5 anos dela, que mas animada, infelizmente Kelly. precisei fazer o desmame, pois estava emocionalmente muito desgastada devido às muitas noites sem dormir. Mas fico feliz de ter prolongado o máximo. Mas Kelly, sinta-se assim uma guerreira aí, ó. 3 anos e 4 meses, eu fico imaginando os benefícios também da criança, quando se fala de vínculo, né? Que é um vínculo. Essa questão dos benefícios. Tem aquela questão do obrigatório até os 6 meses, me corrija se eu estiver errado, tá, Carol? Até um ano ótimo, maravilhoso, mas o ideal é que seja até os 2. E aí eu queria que você fizesse essa colocação, por quê? Até os 6 meses seria leite materno exclusivo, né? O bebê não recebe nenhuma outra fonte de alimento. Nem água, nem chá, nem sopa, nem nada, tá? Dos 6 meses até um ano, por que seria lindo, maravilhoso? Porque a gente entende que até completar o primeiro ano de vida, o leite materno é o principal alimento ainda para a criança, porque a introdução alimentar é uma apresentação dos novos alimentos. Ela não tem que chegar comendo, né? Não, a gente não tem nenhuma expectativa, né? Nós, profissionais da saúde, não temos nenhuma expectativa de que antes de um ano de idade a criança troque as mamadas por refeições. Claro que pode acontecer, tem crianças que aceitam melhor, mas não tem problema porque o leite materno ainda é a principal fonte nutricional para aquela criança. E aí, os órgãos todos de saúde recomendam que a amamentação se estenda até os 2 anos ou mais. E aí, esse ou mais fica a critério de cada família. Eu costumo dizer que tem que estar bom para todo mundo, né? Para a mãe e para a criança também. E aí, quando a telespectadora diz que ela precisou desmamar porque estava muito esgotada e ela queria amamentar mais tempo, tem que ser gostoso, né? Tem que ir até onde está bom para todo mundo, porque é um relacionamento. Ao mesmo tempo que quando a gente vê essa recomendação, até 2 anos ou mais, não se sinta obrigada a amamentar até os 2 anos se não está bom para você, né? A gente também precisa entender que cada um tem o seu limite, os seus objetivos, né? Agora, Carol, uma das coisas que o pessoal fala, e a gente respeita a decisão de cada mãe, né? A gente está aqui só falando dos benefícios de você fazer isso. Assim, a gente tem a mesma coisa com parto normal, com cesariana, né? Sabendo dos benefícios, até a questão da própria vagina, as bactérias, quando sai ali, recebe já mais uma questão de anticorpos. A gente teve um programa aqui só sobre parto normal, foi uma aula mesmo. Tem aquele esqueminha de dar banho só depois de não sei quantas horas, por conta daquela... Do Como é que é, Carol? Explica. Vernix. Eu até queria aproveitar para ela falar sobre esse quesito do colostro, né? O pessoal fala que seria essa primeira vacina onde tem os anticorpos, desse primeiro leite, né? E tem gente que fala, não, é mito, é mito. E aqui a gente aprendeu que não, né? Que o colostro tem todo esse valor. Gostaria que você falasse, desde a extensão que ela recebe do parto normal, o quesito que a Su colocou e o colostro, para você entrar nesse mundo, já diz assim, olha... Você vai ter que receber algumas vacinas naturais da sua mamãe. E o colostro é o mais difícil, mas o mais importante. O colostro, ele é o primeiro leite, né, que é produzido. Então, desde a gestação, desde 18, 20 semanas de gestação, a mulher está produzindo colostro para aquele bebê. Não necessariamente a gente vai ver o colostro, não precisa vazar o colostro, não tem que apertar o peito para ver se tem, mas ele está em processo de produção ali. E aí, quando o bebê nasce, com a saída da placenta e com o início da amamentação, o nosso corpo vai entrando nesse processo de amadurecer o leite. Até que esse leite amadureça, o bebê recebe aí 2, 3 dias o colostro, que é em pequena quantidade mesmo, algumas gotinhas só. O estômago do bebê, por curiosidade, ele tem capacidade para 5 ml só. Então, ele é do tamanho de uma cerejinha, por isso que o colostro é pouca quantidade mesmo. Mas em pouco volume, só que muita riqueza, né? Porque a gente diz que é a primeira vacina, super rico em proteínas, todos os tipos de anticorpos da mãe passando para o bebê. Então, é realmente muito importante. É ouro líquido. Eu não sabia, né? Então, eu fiquei super chocada quando a enfermeira colocou ele para amamentar, assim que eu tinha terminado de parir. Eu falei, nossa, mas como que isso vai acontecer assim? E a enfermeira sabe a pega, né? Sabe certinho. Ela tacou-lhe o menino pegou o peito e saiu. Eu saí literalmente na maca do cirúrgico para o quarto assim, com ele no colo amamentando. Meu Deus, eu já tenho leite, que coisa incrível. A placenta tinha acabado de sair. Eita. Literal. Legal. Literalmente. Programa recheado de emoções. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. O programa continua, já tem uma dinâmica fantástica aqui nesse bloco, né? Benefícios do aleitamento materno prolongado. E aí, vai ser detalhado para você, sem falar da sua participação. E hoje é dia de visita, vai ter uma visita de um rostinho conhecido da TV Novo Tempo. Não sai daí, um breve intervalo e a gente volta já já.
Entre Família está de volta, agora no nosso cantinho especial da dinâmica. E como o Cris prometeu para você, pois bem, agora estou aqui após com a nossa especialista para mostrar para você os benefícios prolongados, né, do aleitamento materno prolongado. Quais são esses benefícios, então, de você amamentar o seu bebê por mais tempo? Nossa dinâmica está aqui, uma mãezinha amamentando um bebê, e isso me remete a boas e doces memórias. Lamento não ter tirado mais fotos desse momento, porque eu adoro ver essas fotinhas até hoje. Então vamos lá, Carol, benefícios do aleitamento materno prolongado. Tenho aqui o primeiro benefício para o bebê, né? Fortalecimento do sistema imunológico, né? É a máxima. E eu acho legal você falar sobre isso, porque assim, a fórmula, ela alimenta também como o leite da mãe alimenta. Mas a fórmula não traz esses benefícios, né? Não. Por exemplo. A fórmula é o melhor alimento que existe na ausência do leite materno, né? É o que a indústria conseguiu chegar mais perto das propriedades do leite materno, mas como o leite materno não tem mesmo, né? O fortalecimento do sistema imunológico, ele está estreitamente ligado com as respostas do corpo da mãe, a adequação do corpo da mãe àquele leite que ela está produzindo, de acordo com a demanda daquele bebê. Então, um bebezinho que toma vacina, um bebezinho que está resfriado. A gente pode comparar, até ordenhar leites de dias diferentes e comparar a cor. A cor do leite está diferente. Uau, e justamente para fazer esse fortalecimento. A gente está falando aqui do aleitamento materno prolongado. Qual seria o ideal para formar muito bem um sistema imunológico de um bebê? Qual o tempo ideal para amamentar esse bebê e dizer assim, nossa, essa criança está com um sistema imunológico uma maravilha? O máximo de tempo possível, né? O leite materno, ele não perde suas propriedades conforme a criança vai crescendo. Então, se a mulher amamentar 1 ano, a criança vai ter recebido todos os benefícios naquele 1 ano. Se a mulher amamentar 2 anos, todos os benefícios naqueles 2 anos. Os benefícios são cumulativos, então um dia a mais benefícios. Então não tem um tempo certo. E isso vale, Carol, assim, durante aquele período de amamentação, aquela criança estar protegida, entendi essa parte, mas isso pode acontecer na vida, nos anos, né, que vão se passando, da criança talvez ser mais saudável do que outras, por exemplo? Sim. Sim, isso repercute na vida adulta da pessoa também. Uau, que poder, hein, gente? Não é só durante o período da amamentação, mas durante a vida, né? Depois até mesmo de adulto. Vamos a mais um segundo benefício aqui para o bebê. Prevenção da obesidade e anemias. O leite materno, como a criança que está sendo amamentada, ela mesmo depois, né, mesmo no aleitamento prolongado, ela treina melhor esse mecanismo de regulação de fome, saciedade, ela sabe muito mais quando ela está satisfeita ou não, porque o leite vai alterando sua composição ao longo da mamada. E também as células de gordura, quando a criança é amamentada, elas só aumentam de tamanho, mas elas não se multiplicam, como no caso da criança que toma fórmula. Então, a criança ela fica protegida da obesidade na vida adulta por causa disso. Uau! Já observei isso, até pensava que aquela ideia do leite fraco, né? Eu pensava, gente, eu acho que essa fórmula ela é mais potente, né? Os bebês estão maiores, são mais gordinhos do que o meu, esse meu leite talvez não está dando conta. Então, é essa lógica e biológica. Sensacional, Carol, eu não conhecia, que bom saber disso, muito importante. E temos aqui o terceiro benefício, proteção para o coração. Porque a gente tem uma redução importante das comorbidades na vida adulta, né, daquela criança na vida adulta. Então, toda a proteção cardiovascular das doenças como diabetes, como cardiopatias, né, relacionadas à vida adulta, a gente também tem uma diminuição de incidência nas pessoas que foram amamentadas mais tempo. Por conta dos nutrientes que existem ali naquele leite. E temos aqui o quarto benefício para o bebê, desenvolvimento do sistema nervoso. A gente tem até comparativo de crianças que são amamentadas e crianças que não são amamentadas com relação à vinculação com a mãe, né? A vinculação, toda a questão emocional daquela criança, do vínculo, da segurança, da dependência. Então, está tudo isso relacionado à amamentação, ao desenvolvimento do sistema nervoso da criança. Seria uma criança mais segura? Em tese, sim. Em tese, pode ser uma criança mais segura, sim. Porque tem ali suas necessidades atendidas. A criança está mais próxima da mãe, né? Por estar amamentada. Uau, que coisa linda. Inclusive, acho que vocês até orientam, quando realmente não há saída e que precisa realmente da fórmula da mamadeira,
para a mãe durante o processo, estar conectada com a criança, olho no olho, apesar de ser a mamadeira, para não perder essa questão do vínculo. Porque às vezes com a mamadeira, né, que fica ali mais distante, quem sabe, a gente acaba não tendo aquela conexão. Muito legal. Vamos aqui a mais um benefício para o bebê, benefícios do aleitamento materno prolongado, diminuição do risco para déficit de atenção e hiperatividade. Todos esses benefícios, né, relacionados ao desenvolvimento neuropsicomotor, eles estão vinculados aí aos benefícios, tanto dos nutrientes do leite materno, como essa questão comportamental também, de estar junto com a mãe, próximo fisicamente, né, e conectado ali com a mãe também. E é o que você falou, né? Quando a gente pega questões comportamentais, não significa que é uma coisa só, né? Não. Tipo, não é porque a criança talvez hoje é hiperativa, porque não amamentou, existe um conjunto de fatores. Mas pelo que vocês observam nos estudos, há uma menor probabilidade de... Né? E lembrar que quem não amamenta prolongado, existem outras formas de se manter vinculado à criança também, né? Mas na hora que a gente coloca ali na mesa para olhar os estudos, é isso que a gente tem de evidência. Porque também, né, gente, quer conexão maior do que um bebê ali coladinho no seu corpo, amamentando, né, do seu corpo para o corpo do bebê. Eu acho que é o maior vínculo aqui nessa terra que pode ter. Assim, E como a amamentação não é só comida, não é só alimentação, a gente passa a atender a necessidade daquela criança muitas vezes com a amamentação, não só falando de comer e beber, né? A gente tem ali um relacionamento estabelecido. Serve para consolar também, né? Então, olha só, a gente tem mais uma dica aqui, que é extra, que é um benefício para a mulher. A gente viu aqui, né, 5 benefícios do aleitamento materno para o bebê, mas eu tenho uma aqui que é o benefício para a mamãe, para a mulher. E aqui está, redução da incidência de doenças cardiovasculares e cânceres de mama, ovário e endométrio. A gente tem esse benefício de doenças cardiovasculares, né, que a mulher que amamenta mais tempo, ela tem esse fator protetivo por questões hormonais, né, relacionadas à amamentação. Os cânceres também estão relacionados à ação dos hormônios e o câncer de mama em específico está relacionado à anatomia da mama também, porque uma vez que eu paro de amamentar, aquela glândula ela atrofia porque ela não está sendo mais usada e é isso que diminui o risco de câncer de mama. Olha, que legal. Então, assim, talvez o começo seja um pouco difícil. A gente teve uma telespectadora aqui, né, com 7 dias, está com um bebezinho em casa, mas existem benefícios incríveis, lindos, maravilhosos, inclusive para nós, mulheres, né, a longo prazo. E eu espero que isso seja um incentivo para você que está gestante, quando você estiver no seu momento de dor, lembrar de todas essas importâncias e seguir firme nessas orientações. Então, temos aqui, queria revisar com você rapidamente, aí de casa. Olha só os benefícios que o bebê ganha. Fortalecimento do sistema imunológico. Isso aqui vale muito, viu, gente? Porque quando entra na escola, você descobre que o sistema imunológico é mais importante do que você achava. Prevenção da obesidade e anemias. Proteção para o coraçãozinho. O desenvolvimento do sistema nervoso. E aqui nós temos, né, a diminuição do risco para déficit de atenção e hiperatividade, que também está relacionado ao sistema nervoso. E, por último, o benefício para a mamãe, que é diminuir os riscos de sofrer com câncer de mama, ovário, endométrio e reduzir também a incidência de doenças cardiovasculares. Que leite poderoso, hein? Não é à toa que é considerado o melhor alimento do mundo. Vamos voltar para a nossa salinha ali, Carol? A gente vai chamar mais interação. Tem uma dica que a gente estava conversando aqui, enquanto a produção prepara a interação, e eu achei muito legal a gente compartilhar com o nosso público, Cris, que existe um mandamento sagrado, inquebrável, que vai ajudar no processo da amamentação. Eu achava que tinha a ver com a pega, e aí agora no intervalo eu descobri que não necessariamente a pega em si, existe algo mais importante ainda que a pega, e a Carol vai explicar para você agora. A primeira coisa que a gente precisa olhar para aquela dupla é na posição do bebê no colo da mãe. Então, se o bebê não estiver bem posicionado no colo da mãe, ele não vai ter ângulo para abrir a boca. Então, a gente às vezes posiciona a cabecinha do bebê aqui no cotovelo e aí para alcançar o mamilo da mãe, o bebê precisa fazer um movimento de dobrar, né, o queixinho para frente. Só de fazer esse movimento, ele já não consegue abrir a boca adequadamente para conseguir fazer uma boa pega. Então, sem um bom posicionamento, não existe boa pega. E a regrinha... E o queixo, a regra, então, é o queixinho encostado na mama, né? Isso, queixo do bebê encostado na mama de quem amamenta, na mama da mãe. E com isso, o narizinho vai ficar livre. Não sei se você já viu alguém amamentando e segurando assim, ó, porque está com o nariz muito coladinho na mama da mãe. Provavelmente esse bebê estava com o queixinho desencostado. Então, provavelmente era uma questão de posição. E aí, na verdade, você tinha até falado, quando ele acerta a posição,
o mamilo ele tem até um encaixe dentro da boquinha do bebê, Isso, o mamilo ele fica posicionado na região do palato mole, no nosso céu da boca. Se vocês passarem a língua devagarzinho, desde detrás dos dentes até lá atrás, vão perceber que tem uma parte dura no céu da boca e uma parte mais mole no céu da boca que fica lá perto da campainha. O mamilo da mãe, quando está bem acomodado na boca do bebê, ele fica lá perto da campainha, lá no palato mole. Por isso que ele não machuca. E se, no caso, o queixo estiver encostado no peitinho dele, esse mamilo, o que acontece com o mamilo que não vai estar no palato mole? Ele vai sair da posição adequada e ele vai ficar no palato duro, que é a parte dura do céu da boca. O mamilo sai achatado no final da mamada. É um mamilo que vai fazer machucado, um machucado normalmente em meia-lua. Então tá aí, gente. A regra é o seguinte, hein? Queixinho na mama da mamãe. Narizinho livre, ele não vai ficar aqui, vai ficar retinho. Tem muita gente que fala, né, daquele cantinho do cotovelo. Tudo bem, se tiver encaixado e ele tiver nessa posição, ok, porque tem vários tamanhos de bebês, né? Mas a regra é queixinho na mama, narizinho aqui, para que o mamilo possa fazer um encaixe no palato mole. Dica que você pegou onde? Com a Carol aqui, no nosso Entre Família. Será que o pessoal de casa quer mais dica ou não? Acho que o povo de casa tá perguntando. Vamos fazer o seguinte... Você aqui na nossa tarde, então você na tela, atenção, aproveitando a Carol que está dando show nessa tarde. A Graça está falando o seguinte, meu primeiro filho mamou por 7 meses. O segundo sempre mamou por livre demanda, mas aos 6 meses ele não quis mais. Quando ele tinha 1 ano, descobri uma nova gravidez. A minha bebê, terceira filha, está com 3 meses e o segundo filho agora quer voltar a mamar. Posso amamentar os dois? Existe algum cuidado? E tem alguém aqui no nosso estúdio que pode falar com propriedade, que é a própria Carol? Carol, conta pra gente a sua realidade, Carol. Eu sou mãe de 2, né? Eu tenho a Clara, que tem 3 anos e 3 meses, e a Catarina, que tem 8 meses. E eu amamento as duas, né? Amamentei durante a nova gestação e sigo amamentando as duas. A mais velha agora só mama para dormir, mas sigo amamentando as duas. Não tem nenhum problema, não tem nenhum cuidado especial para tomar, tá? Não precisa higienizar a mama entre uma criança e outra, não precisa ser um peito de um peito do outro, pode continuar amamentando livre, desde que ela queira amamentar o mais velho, porque muitas vezes, depois que a gente desmama e vem um bebezinho novo, é comum a criança pedir para voltar a mamar, né? Porque eles têm mesmo uma certa regressão, não gosto muito dessa palavra, mas eles têm mesmo dão um passinho ali para trás, porque vem aquele cuidado com o bebê, né? E não tem nenhum problema amamentar, desde que a mulher queira. Se a mulher não quiser, ela pode ordenhar um pouquinho de leite e oferecer para o mais velho, por exemplo, para ver se o mais velho quer. E o formato, Carol? Se a pegadinha do bebê, né, ele tem um formato da boca. O maiorzinho já está, né, um pouquinho maior. Isso atrapalha ou não? Não, é igual andar de bicicleta. O mais velho vai saber mamar se ele voltar. Mesmo? Provavelmente, sim. Gente, que memória. Eu ia perguntar isso, se a criança mais velha não vai ter perdido a pega ali, a ideia de como é que amamenta. Não, dificilmente. Só se ele tiver interferência de uso de bicos, mas como já é uma criança mais velha, provavelmente não. Olha, esse aqui é um dos programas que eu já fiz outros de amamentação, claro que são outras pegadas, mas uma de que teve muita sabedoria de questões práticas aqui. Eu acho que foi um dos mais claros que a gente fez até hoje aqui. Olha que eu li bastante coisa de amamentação, fucei bastante na internet, mas teve coisas aqui que eu aprendi e ouvi pela primeira vez. Então tá sendo sensacional, viu, Carol? Que bom. Vamos a mais interação de você e de casa? É a Maria. Alô, Maria, seja bem-vinda. Eu tive minha bebê antes do tempo. Ela nasceu de 27 semanas e com 580 gramas. E até agora não consegui amamentar. Tiro o leite e deixo no banco que existe dentro do hospital. Minha preocupação é se o leite chegar a secar. O que você me orienta? Hoje minha bebê está com 2 meses de vida, ainda está na UTI neonatal e com 930 gramas. Queria pegar carona nessa participação. Teve um médico aqui de um UTI neonatal, ele falando justamente o que você falou no início do programa, que a mãe também ela consegue passar esse leite justamente para esse bebê que necessita de condições especiais, sim, né? Sim. No caso de nascimento de bebês prematuros, né, a gente precisa cuidar dessa produção de leite da mãe, porque o bebê vai receber o leite por outros meios, seja por sonda, seja às vezes pelo copinho, mamadeira, isso vai depender do protocolo do hospital e também da condição da criança, mas a gente olhando para a mãe, a gente precisa cuidar dessa produção. Então,
a quantidade de leite, né, a manutenção da produção, ela se dá pela frequência de esvaziamento da mama, então pela frequência de solicitação daquela mama. Então, se essa mulher está conseguindo fazer as ordenhas só no banco de leite do hospital 1, 2, 3 vezes por dia, provavelmente a produção dela não está no lugar ótimo, né, com todo o potencial que poderia estar. O que seria o adequado? Tentar encaixar na rotina dela, que não deve estar sendo fácil, idas e vindas do hospital, mas tentar encaixar na rotina dela o máximo de ordenhas possível com a bomba de tirar leite. Seria em torno de 2 em 2 horas? Em torno de 2 em 2 horas. Que ela pode fazer em casa. Ela pode fazer em casa. O hospital normalmente não aceita esse leite que você ordenha em casa, tá? Normalmente, a maioria dos hospitais não recebe. Mas lembrar que o leite materno, quanto mais eu tiro, mais eu produzo. Então, mesmo que ela tire e despreze, né, ou doe para o banco de leite, ela está cuidando para que em longo prazo ela consiga amamentar o bebê dela. Porque daí quando a sua bebezinha sair, né, você vai estar ali com leite disponível. Muito legal. Eu queria perguntar, e eu acho que é interessante a gente falar aqui, Cris, sobre os alimentos. Se é mito ou verdade, assim, de que tem alimentos que ajudam na produção de leite. E até na cólica, né, do bebê. Tem gente que fala, deixe de tomar tal alimento porque vai dar gases ou vai dar aquela cólica. Porque passa pelo leite. Não existe hoje, comprovadamente, nenhum alimento que interfira na amamentação. Nem na produção de leite, nem nas cólicas do bebê, tá? Então, não existe hoje, você vai sentar e vai fazer uma consulta aos artigos disponíveis. Não existe um alimento que impacte para todas as mulheres aumentarem a produção. O que a gente sabe que existe são aqueles alimentos que te trazem um conforto, né? Então, sei lá, para você pode ser canjica. Para mim eu pode cheguei ser, a beber né? canjica. Mas não pelas propriedades da canjica, né? Afetiva. Questões afetivas. Memória afetiva, aquela comida afetiva, né? Isso pode te trazer maior bem-estar, isso pode ajudar na produção de ocitocina, que é o hormônio que a gente estava falando, que é o hormônio que faz o leite sair da mama, tá? Mas comprovadamente não existe nada que faça aumentar a produção. E com relação aos gases do bebê também, né? As cólicas do bebê também. O bebê vai passar por um processo de amadurecimento do sistema gastrointestinal, alguns vão ter cólica, outros não, e a culpa não é do leite. Não tem nada que comprovadamente a gente precise fazer restrição alimentar durante o período de amamentação. Salvo alguns casos de alergia alimentar, né? Crianças com alergia à proteína do leite e tal, mas de uma maneira geral, não. Vou fazer um pedido aqui para os pais, aqui para o papai, né? Papai, por favor, faça essa mulher se sentir bem. Cozinhe. Compre o que ela tem que comer. Cozinhe. Faça, né? Se você também cozinha, faça. Se não cozinha, dê jeito. Não é que você não sabe cozinhar, que você não vai dar jeito para ela se sentir bem. Então, assim, o macharedo, por favor. Você viu para fazer bem para todo mundo. Você vai ter uma mulher feliz, leite com qualidade para os filhos. Então, agora o recado foi para o papai aí, tá bom? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, já tem uma visita aqui no programa para falar dos bastidores, de como funcionam alguns quesitos especiais, até para você ter noção de números da produção especial aqui do Entre Família, que também produz, hein? É coisa boa, é Gold. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta e que presente esse programa. A Carol tá arrasando, né? Uma amamentação de uma prática especial. Mas, Cris, eu tô aqui com o guardanapo no ombro. Você me falou que ia ter uma visita de um rostinho conhecido aqui. Quem é? Quem você acha que é? Darleide? Não, ele deixa a Bíblia mais fácil. Felipe Amorim! E aí, Cris, tudo bem? Nosso apresentador do Bíblia Fácil, também gerente da Escola Bíblica aqui, nosso amigo do Entre Família. Estamos juntos, trabalhando aqui. É bom estar com seus convidados aqui, ou melhor, seus telespectadores. Que são nossos convidados. São convidados, mas eu que sou o convidado aqui hoje. Bom, mais um aqui. Pastor, se sinta em casa. Eu estou em casa. E, pastor, legal. Agora a gente está falando de Anjos da Esperança e eu seguido falo que o Entre Família surgiu no coração de Deus por um projeto que também está alinhado ao coração de Deus. E se a gente voltar a 2019, em 1º de julho, nós chegamos aqui quase na mesma data. Na mesma data. Na mesma data, né? E do mesmo estado. Exatamente, viemos de Santa Catarina. Viemos de Santa Catarina, apesar do show. Tem o nosso nordestino aqui da área, né? Exportado. Exportadinho. Agora, pastor, falando de anjos, a gente sempre fala que tem estudos gratuitos, a gente leva esperança para a casa das pessoas, além do conteúdo que temos aqui. A gente tem uma marca de números de estudos bíblicos, esses guias práticos que nós enviamos gratuitamente para a casa das pessoas? Temos, só do Entre Família, específico do Entre Família, desde 2019, foram enviados mais de 45 mil guias de estudo da Bíblia. Se eu não me recordo, se eu não me engano, o número exato é 45.142
guias de estudo da Bíblia até ontem, enviados por causa do Entre Família. Agora, além desses guias de estudo, tem pessoas que nunca estudaram conosco a nossa escola bíblica, que nós chamamos aqui de alunos novos. São os novos alunos, né? Esses 45 mil guias de estudo da Bíblia foram enviados para pessoas que já eram nossos alunos e novos alunos também. Então, só de novos alunos gerados pelo Entre Família, nós temos mais de 18 mil desde 2019 para cá. Então, um número significativo, né? A gente, como escola bíblica, a gente fica muito grato a vocês, a produção, a Patrícia na direção, porque esse é um programa que traz muitos resultados espirituais aqui para Novo Tempo. Ô, Dona Maria, para você que é Anjo da Esperança, que está aí, mais de 45 mil guias de estudo da Bíblia. Que coisa. Mas, Cris, e aí? Não são só números, né? Isso representa pessoas. Nós temos uma missão aliada a esses números. Aí a gente está falando aqui não só o pastor também que tem um programa, né, com esse cunho, como todos nós, mas o pastor está no coração aqui da Novo Tempo, que é a nossa escola bíblica, que a gente via esses guias para a casa das pessoas e a gente não está olhando só para números, né, pastor? Não, aqui cada número desse representa uma pessoa que teve a sua vida influenciada pela Bíblia, né? Eu me lembro aqui de uma carta que a gente recebe aqui e-mails, telefonemas, WhatsApp, mas uma carta que veio de um presídio lá de Maringá. E um rapaz escrevendo, dizendo que assiste a Novo Tempo lá dentro e que recebe os guias de estudo da Bíblia lá dentro e que teve a vida transformada. Ele me contava que ele foi preso por um crime que ele cometeu, lá dentro ele se converteu e hoje ele é professor de Bíblia dentro do presídio e usa o nosso material. Essas revistas que a gente produz aqui, ele usa lá para ensinar a Bíblia para os seus companheiros lá da casa de detenção. Então, essas histórias enchem o nosso coração, né, Cris? Você, Suzaene, todos nós que estamos aqui, nós trabalhamos por isso, né? Eu costumo dizer que esse é o nosso salário de verdade para a gente continuar trabalhando aqui com alegria. Agora, pastor, um exemplo, mais de 1.000 estudos diários a gente envia aqui como rede, né? Mais de 30 mil por mês, totalmente de graça. Aí a gente tem agora esse slogan, a Dona Maria agora que é Anjo da Esperança, você que está em casa, Dona Maria, seu João, eu brinco, né? Porque Dona Maria abraçando todos os nomes que estão aqui conosco. E a gente está falando agora que a Novo Tempo não pode parar, né? Abraçando alguém que diz assim, vai, né? É uma missão que nos foi dada por um mestre e a gente entende que todas as pessoas fazem parte dessa roda que gira aqui, seja rádio, TV, web, é uma engrenagem onde cada um faz um pouquinho. Por que a Novo Tempo não pode parar? Qual é essa ideia, pastor? Veja, Cris, a Rede Novo Tempo de Comunicação é uma rede de comunicação diferente. Você já trabalhou em outras redes de comunicação, você sabe que rádio, TV vendem os intervalos para poder ter recursos para manter a TV, a rádio. Aqui a gente não faz isso, né? Quem acompanha a nossa programação sabe que até nos intervalos a gente anuncia a mensagem de esperança. É por isso que a gente precisa tanto dos Anjos da Esperança, porque a gente, aqui na Novo Tempo, nós também sentimos os efeitos dessa crise mundial que está acontecendo. E se os recursos param de chegar, a Novo Tempo para de funcionar. E aí você já imaginou se a Novo Tempo sai do ar? Né? Quantas pessoas deixariam de receber esses materiais que transformam vidas? É por isso que a Novo Tempo não pode parar e é por isso que a gente convida os Anjos da Esperança a continuarem doando. Se você já é Anjo da Esperança, nesse mês especial de agosto, que é o mês da doação, faça uma doação extra, aumente a sua doação, porque nós temos sonhos aqui. Cris, nós queremos ainda nesse segundo semestre enviar 2 novos guias de estudo da Bíblia, ou melhor, produzir, imprimir e enviar, mais 2. Nós queremos chegar em canal aberto no Rio de Janeiro. Nós queremos construir um novo estúdio aqui para a gente ter mais produções. E tudo isso precisa de mais doações. Gente, está aí um apelo para você e é muito fácil. Se você ligar agora, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Você pode atualizar o seu cadastro, você que já é Anjo da Esperança, pode aumentar a sua doação, você que não se tornou ainda. Mas, Cris, eu tenho bem pouquinho. Gente, com apenas R$10, você envia 2 guias de estudos bíblicos. São 2 famílias que vão ser beneficiadas. Liga agora, faça o seu cadastro, você escolhe a forma de que você vai doar, é débito ou até Pix. Ah, Cris, tem o Pix? Tem. A chave nossa é anjos@novotempo.com, é e-mail. Vá no seu Internet Bank, Dona Maria, Internet Bank, quem diria, senhora? Vá lá, escolha o seu valor. A chave é anjos@novotempo.com. E tem mais, tem o WhatsApp que você fala com a Dona Maria, participa conosco, e o WhatsApp tem do Anjos para você assim, ó, quero ser um anjo, quero fazer uma doação especial. O DDD é o 12 9
981766630. Fácil, fácil. Manda "quero ser um anjo" e vem fazer parte dessa engrenagem. Afinal de contas, a Novo Tempo não pode parar. E é claro, né, pastor, agradecendo a sua participação aqui. Muito obrigado, Cris. E além de estar aqui na gerência, quando o pessoal vem fazer o tour, conhecer um pouquinho da nossa escola bíblica, qual é o horário que a gente encontra o programa inédito Bíblia Fácil? O inédito acontece sexta-feira à noite, às 10h30 da noite. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado. Foi uma alegria estar aqui com você, Cris. Pastor, brigadão, um abraço. Valeu. Aí, né? Um abraço à nossa família. E a gente sempre sabe que quando o pessoal liga aqui, estudo bíblico é de graça e é bênção. Bom demais. Benção. Valeu. Grande abraço. Você de casa, então vamos voltar para a nossa Sala da Verdade. Legal, visita aqui do pastor Felipe. Pessoal, rostinho conhecido, também trabalha na gerência lá, enviando os estudos bíblicos. Mais de 30 mil guias por mês, totalmente de graça, graças ao nosso Anjos da Esperança. E eu fiquei super feliz quando o pastor Felipe trouxe aqui os dados do Entre Família, né? 45 mil, que sensacional. Uma cidade inteira, se a gente, né, for pensar assim numa cidade, imagina, uma cidade inteira com o conhecimento dos materiais que a gente tem aqui, é fantástico demais. Nós temos interação do pessoal chegando de casa. Eu acho que para até finalizar aqui, uma perguntinha que a gente ainda não fez para nossa especialista, que é a Carol, consultora em amamentação, que está aqui com a gente hoje. Quando acontecem as fissuras, Carol, inevitavelmente elas acontecem, né, em maior ou menor proporção, o que essa mamãe pode fazer? Como cuidar daquela fissura? O Cris fala ali de algumas crenças que a gente tem, passa um trem, passa outro, é sol, é não sei o quê. O que dá certo mesmo para curar aquela fissura? Corrigir o que está causando a fissura. É igual a gente usar um sapato apertado e que faz uma bolha no nosso pé. Enquanto a gente não trocar aquele sapato, a bolha não vai resolver, por mais receitas que você faça para sarar aquela bolha. Né? Se eu acertar e corrigir o que está dando errado, vai se curar assim, sozinha? Geralmente sim, se aquela pele tiver condições de cicatrizar, se não tiver tido uma infecção daquele local, porque às vezes a lesão infecciona, né? Se a pele estiver saudável, quando você faz a correção da causa da lesão, a lesão cicatriza sim. O próprio leite materno que fica em contato com a lesão durante a mamada já tem propriedades muito importantes ali para ajudar na regeneração daquela pele. Hoje em dia a gente pode trabalhar com laser terapia de baixa intensidade também para acelerar um pouquinho a regeneração, né, a cicatrização e ajudar na dor também, porque é difícil seguir amamentando com o mamilo machucado, mesmo que você já tenha feito a correção da causa, né? Quando a gente faz a correção da causa, normalmente a gente percebe porque a dor quase que vai embora, mas com uma lesão aberta ali, a gente pode ainda ter dor sim. Mas com as receitas caseiras, né? Nada disso tem evidência científica de que de fato ajude na cicatrização. O que a gente sabe hoje é que uma pele saudável, uma lesão úmida, então a gente não pode deixar a lesão ficar seca com aquela crosta seca, então hidratar aquela lesão e corrigir a causa, corrigir o problema. Tá aí, ensinamento dado. Por terra 50 anos a senhora, hein? 70 anos, não fica bravo, mas assim, ó, a verdade, ela realmente traz para você a possibilidade de você não prolongar esse ciclo com a filha, né? Com a sua neta e corrigir. E vai dar tempo, tá tudo certo, tá bom? E outra, olha para trás, se perdoando, não sabia, eu mesmo, me deram óleo de capivara quando eu era pequeno, você acredita? Uma caça ilegal, achando que era curar uma doença, me deu hepatite alimentar. Eu olho para meus pais atrás e digo... Mas você tem história, Foi o melhor que deram, foi o melhor que deram. Mas agora, a prioridade que é verdade é você de casa aqui, então, a sua participação. Bora lá. Lise fala o seguinte: muitas memórias boas da fase que amamentei minha filha. Hoje ela está com 4 anos, mas amamentei até enquanto ela quis e durou 3 anos. Olha que legal. O amamentar e o desmame natural foram respostas de muita oração, porque ninguém na minha família conseguiu amamentar. Um beijo, o programa tá top demais. Eu também estou gostando, viu, Lise? Chegando mais uma participação, Suzane. Agora é anônimo e diz o seguinte, tem 2 partes dessa mensagem, a gente vai ler a primeira aqui. Amamentei o primeiro filho por 7 meses, mesmo com muita dificuldade. Insisti e procurei um centro especializado. Meu peito feriu e só com 45 dias uma pediatra viu que estava com fungo e por isso não curava. Além disso, meu bebê tinha refluxo. Passava 40 minutos mamando e em seguida colocava para fora e chorava. Foi traumatizante. Tentando prever isso no segundo filho, contratei uma consultora e não fui bem sucedida. Descobrimos que ele tinha uma flacidez no lábio posterior dele e precisaria de fono. Não aguentei. Desisti depois de 10 dias.
Tentei alguns dias de leite tirado e não fui bem sucedida. Outro filho com refluxo, dessa vez interno, e depois alergia à proteína do leite. Então não foi fácil. Hoje não me culpo mais e levanto a bandeira de que pode ser ótimo sim, mas, como a especialista disse, precisa respeitar o momento da mãe. Uau, quanta experiência junto aí, Carol. Comente-nos sobre... Quantos desafios, né? É o que a pessoa falou, né? A gente precisa respeitar, até a gente se respeitar, né? E parar para pensar até onde eu posso ir, até onde eu estou disposta a ir, né? Por isso que eu falo, não deixe que ninguém decida sobre sua amamentação. Nem te obrigue a amamentar 2 anos porque é a recomendação, ou que te faça cair num desmame precoce por causa das crenças ou de questões, né, de falta de informação. E pode acontecer, né? Como nós dissemos no início, todas as mulheres vão amamentar. Poxa, tem tanta coisa que pode acontecer no meio do caminho, né? E aí a gente vai falar, a consultora não deu certo, ou ela que desistiu. Não tem como a gente saber, não tem como a gente julgar a história, né? E nesse caso do refluxo, é um processo muito complicado também, né, Carol? Porque, assim, você amamenta a criança, ela coloca tudo para fora, e aí vira aquele looping eterno de você já, num esforço terrível, amamentar e colocar para fora e chorar de fome. Tem alguma dica nesse sentido? As crianças todas vão ter refluxo. Aí o pediatra precisa avaliar junto com a queixa da mãe se esse refluxo está dentro do esperado, que é o que a gente chama de refluxo fisiológico, ou se ele está um pouquinho além, né, do esperado. Se ele estiver além do esperado, a gente tem medidas posturais na amamentação, que a gente pode adotar, então amamentar com a criança um pouquinho mais elevada, a mãe amamentar inclinadinha para trás, para desfavorecer o fluxo de leite, então para a gravidade desfavorecer a saída do leite, para a criança receber esse leite mais devagar, a criança ficar mais tempo verticalizada depois da mamada. São estratégias que a gente pode usar na amamentação para ver se ameniza esse quadro do refluxo. Tem crianças que vão precisar mesmo de medicação e tem crianças que esse refluxo tem uma causa, como a alergia da proteína do leite de vaca, que pode ter sido a causa desse refluxo. No caso do meu filho, foi o refluxo interno e aí tivemos que pegar uma gastro especialista em bebês e aí teve que entrar a medicação. Depois da medicação, foi como tirar com a mão um período e justamente essa questão postural para a gente foi algo muito especial. Agora, a nossa postura é de espanto. Já terminou esse programa fantástico. Nossa, passou muito rápido. Uma aula. Carol, a gente quer te agradecer programas. mesmo pela qualidade com que cada bloco foi aproveitado. Né? Eu acho que, às vezes, o profissional também tem muita sabedoria, mas não é decupado. Você nos entregou em cada momento, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito gostoso. Muito obrigada, Carol. E para quem quiser acompanhar o trabalho dela, acompanhar mais sobre esse conteúdo sobre amamentação, tá aí o Instagram da Carol, @consultoria_nananeném. Bem fácil, né? @consultoria_nananeném, para você poder seguir e aproveitar ainda mais informação. Quiser mandar um direct para a Carol. Obrigada mais uma vez. A gente falou, né, Cris, sobre o incentivo ao aleitamento materno, mas a gente também entende, como a nossa última telespectadora colocou, que em alguns casos não vai ser possível e tá tudo bem. E tá tudo bem você continuar ligado aqui na Novo Tempo, porque a gente fala agora de pós-parto, mas na questão de incontinência urinária, um tema fantástico na nossa vizinha aqui, no Vida e Saúde. Boa tarde, Teru. Oi, Cris, boa tarde para você, para todo mundo acompanhando aí o Entre Família. Vida e Saúde segue aqui na programação da Novo Tempo. A gente vai falar sobre incontinência urinária pós-parto, um problema que é muito frequente, mas não muito comentado, porque existe um tabu aí, né? As mulheres às vezes têm vergonha de falar sobre isso, então tem especialista na área para comentar, para mostrar para a gente o que é normal, o que não é, quais são as ajudas que a gente tem disponível, o que a gente como mulher pode fazer em casa e os especialistas também, o que eles têm para oferecer. Além disso, temos aqui mais um Claramente, Dr. César Vasconcelos, falando aqui um pouquinho sobre os sofrimentos mentais. Ele continua, na verdade, um assunto que já começou aqui no Vida e Saúde tempos atrás. E na receita tem uma prática, gostosa. É arroz com carne moída veg e legumes. Uau, uau. Olha que produção.
Teru, eu aguei aqui porque eu amo comida. E quando eu falo comida, é comida mesmo. É um arroz, é um feijão, é uma mandioca. Tá Isso, lindo. é arroz coloridão É um arroz assim. com piqui, né, Suza? Com piqui, por que não? Ou piqui com arroz, né? Porque eu coloco mais piqui do que arroz. Tá Tamo lindo. junto. Nunca experimentei, sabia? Ah, então nós temos que fazer uma caldeirada aí pra ele, Suzane, uma panelada. Senti uma indireta aqui, mas tudo bem. Posso estar providenciando isso rapidinho pra você. Programa ótimo. Liga pra mamãe, liga pra mamãe. Programa ótimo, receita ótima, uma dobradinha aqui desse assunto sobre maternidade, Seguimos. né, pós-parto. Bom programa pra você, viu, Teru? Obrigada. Valeu, obrigada, gente. Até mais. Até mais. Tchau, Até tchau. E continuando aí nessa questão pós-parto, é questão de família. E já pensou a gente mergulhar um pouquinho na agricultura familiar, tema que a gente vai mergulhar quando? Amanhã, às 2h30 da tarde, já coloca na agenda. É a Novo Tempo pensando em você e o Entre Família aqui, olha, com o coração aberto para você. É isso amanhã, é isso que vai acontecer amanhã. Opa, nós vamos ter aqui um agrônomo, né, no nosso programa. Eu achei interessante trazer essa temática, né? Um programa meio diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas a gente vai aprender muita coisa sobre isso, tá? Então eu te espero amanhã, 2h30 da tarde. Tchau, tchau. Beijo. Fica com Deus, hein?